Nós começamos a semana passada, de 25 a 34. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Na semana passada nós começamos no 19, né? A partir do 19. E aí tem tesouros no céu, luz e trevas e dois senhores. Então, o nosso estudo é sobre o tema a ambição do cristão, que é a direção de Deus e não a segurança material. Então, nós vimos a questão do tesouro, que quando a Bíblia fala que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, está falando a respeito da ganância do coração que se coloca como amor ao dinheiro e estas coisas. Nós falamos também a questão da visão. Coração e visão está muito relacionado. Então, onde você coloca a sua visão, significa que você está colocando o seu coração. E nós precisamos colocar nossa visão nas coisas que têm propósito, nas coisas de Deus, e não também nestas chamadas riquezas que o mundo dá. Que foi o terceiro ponto: não podeis servir a dois senhores, né? A Deus e às riquezas. E a partir desse tema ele entra nos versos 25 a 34, falando sobre a ansiedade. Eu sempre gosto de ligar essa parte anterior ao tema da ansiedade aqui, porque, na verdade, a ansiedade está relacionada com essa nossa falta de fé, de colocarmos diante de Deus e colocarmos em Deus a nossa esperança e não nas coisas materiais, nas coisas que nós consideramos assim importantes, e quando elas não vêm, né, nós sentimos ansiosos. Então, vamos lá. Não vamos ler novamente essa passagem agora, mas a gente vai lendo aqui aos poucos. Já falamos, vamos repetir, que ambição, a palavra, embora pareça algo ruim, não é algo negativo. Nós precisamos ter ambição, desejo forte. O cristão é aquele que deve ter o desejo mais forte, né, de viver, de buscar a Deus. Então, nossa ambição não é material, é espiritual. E esse desejo nosso, diário, precisa acontecer. A fome e sede de justiça, o desejo de servir a Deus, desejo de seguir os mandamentos do Senhor. E qual é a ambição falsa trazida aqui para nós? É a ambição que está relacionada à própria segurança material. Então, nós vemos aqui a questão das coisas. As palavras aqui: o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Então, essa é a ambição falsa ou secular, ou seja, a nossa própria e a nossa segurança no lugar da segurança das coisas de Deus. Pode tirar esse slide da tela e deixar a tela cheia. Essa é a segurança que a gente vê, que o mundo busca. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E quando o texto fala sobre ansiedade, ele vai exatamente demonstrar que nós não podemos ser como o mundo. E aí ele vem com essas metáforas tão conhecidas, quando ele fala, né, sobre as aves dos céus, quando ele fala sobre as plantas, né, a erva do campo, e que nós não devemos viver assim inquietos. Esta preocupação, ela é incompatível com a fé cristã. Isso a gente vê no verso 30, quando ele diz:
Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Se Deus nos criou, Ele vai nos sustentar. Se Deus assim nos trouxe até aqui, Ele vai permanecer nos sustentando. É claro que esse sustento de Deus, essa promessa de Deus de sustento, não significa que nós não precisamos trabalhar, né? Que é interessante, ao mesmo tempo que eu preciso ter fé, que o Senhor vai me dar o sustento, eu preciso também me colocar como alguém que está trabalhando, buscando para que esse sustento aconteça. Então, é o agir, e sabemos que esse agir também vem de Deus, para que a gente possa conquistar todas as coisas. E aqui no comentário, né, Stott fala, não podemos ficar sentados numa poltrona, murmurando, Pai Celeste proverá, sem fazer nada. Paulo disse, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então há um equilíbrio, precisa haver um equilíbrio entre essa fé, estou descansando em Deus, mas eu estou procurando emprego, né? Eu estou procurando trabalhar, me esforçar para fazer o melhor trabalho, para que eu tenha esse sustento. Isso precisa ser sempre lembrado. Também nós não estamos isentos da responsabilidade para com os outros, ou seja, Deus vai cuidar de tudo. Alguém em necessidade, não, Deus vai te ajudar, né? Deus vai te ajudar, mas se essa pessoa está necessitada e você pode ajudá-la, você é quem Deus colocou para ajudar essa pessoa. Então nós também precisamos sempre lembrar do nosso compromisso social, do nosso compromisso com as pessoas, com o nosso irmão, né? E nem sempre é só financeiro, né? É o cuidado que a gente tem com as pessoas, a atenção que a gente dá para as pessoas. E também, quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos, Deus vai cuidar de tudo, ela não está falando que nós não vamos passar por dificuldades. Aqui na frase do comentário diz, estar livre de preocupações não é a mesma coisa que estar livre de dificuldades. Então Deus fala que nós não devemos andar ansiosos, ficar preocupados, mas isso não significa que nós não passaremos por dificuldades. E a bênção que Deus está dizendo aqui é que quando a gente não coloca o nosso coração, quando a nossa riqueza não são as coisas da terra, mesmo na dificuldade, a gente vai descansar, não vai preocupar. É claro que em um momento a gente preocupa, mas o cristão, ele descansa no Senhor. Se não estamos descansando, a Bíblia diz, homens de pequena fé, que não descansam no Senhor. Eu acho que eu contei essa ilustração aqui um dia, Spurgeon falando, né, que a rolinha conversando com o pardal, gostaria de saber porque os homens são tão ansiosos, não param de correr. E aí respondeu o pardalzinho, minha amiga, eu penso assim, eles não sabem que o Pai Celeste cuida de ti e de mim. E aí vem a questão, né? Esse texto quer mostrar exatamente sobre isso. Não andemos ansiosos sobre a nossa vida, contra o que é a vez de comer, beber, ou pelo vosso corpo com o que é a vez de vestir. E ele dá o exemplo das aves dos céus, quando fala a respeito do sustento. Depois ele dá o exemplo da erva do campo, falando a respeito desse exemplo da roupa, né? Elas não fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E aqui ele fala, então, e vocês? Ou seja, se o Criador cuida das criaturas, não cuidará de nós? E aí alguém pode pensar, mas os passarinhos ficam deitados lá. Não, eles trabalham também, eles têm que ir atrás do alimento, do seu sustento, do abrigo. Mas quem dá o sustento? É Deus que sustenta os animais, que sustenta cada um.
Essa passagem, nós não vamos falar detalhadamente, porque eu creio que a gente conhece bem. A gente está ressaltando alguns pontos importantes. E não poderíamos deixar de falar do verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E aí vem sempre aquela lembrança para nós. A ansiedade que você está sentindo em relação a esse momento, geralmente a ansiedade, ela está relacionada com o amanhã. E aí uma preocupação do amanhã que você experimenta hoje. Então a Bíblia fala bem claro sobre isso. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. E aí a gente vem e lembra, né? Talvez esses temores do amanhã que a gente está preocupando hoje, nem aconteça. Na maioria das vezes, não acontece. E quando nós vivenciamos o problema de perto, ele se torna mais suave, seja ele do tamanho que for. Eu lembro quando minha mãe começou a passar mal, internar, e aí minha irmã dava notícia, está na UTI. Eu aqui na distância, você fica sofrendo mais ainda. Quando eu cheguei lá perto, era difícil, mas eu estava vendo, eu estava presenciando o momento. Então, quando acontece, quando a gente está perto de uma situação, a gente descansa mais. A gente sabe que Deus está no controle, conduzindo isso com qualquer coisa da nossa vida. E sempre é oportuno lembrar, né? Perda de tempo, ficar ansioso com os pensamentos, que já basta os dias, as dificuldades daquele dia. Se nós ficarmos ansiosos, desesperados com o dia de amanhã, nós não teremos força para fazer as coisas de hoje. Precisamos descansar nessas coisas. Como eu disse, o abatimento ele é comum diante das situações, das dificuldades que nós enfrentamos, mas ele não pode ser algo prolongado. Seja o que for que a gente esteja passando, até mesmo o luto, né, que eu acredito que é uma das questões mais difíceis que nós passamos, quando alguém próximo da família falece, mas esse luto não pode ser prolongado, ou seja, pode ser que já passaram alguns anos, a gente em algum momento, alguma data específica, algum momento nós sentimos a falta daquela pessoa que partiu, mas a gente não vai ficar todo dia ali lembrando disso. A mesma coisa com os problemas. Vem à nossa mente algumas situações, de repente, num dia da semana, a gente sente tristeza, mas aquilo passa e a gente segue a vida, porque não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloque diante de Deus. Coloque nas mãos do Senhor. Nossa ambição verdadeira, a ambição verdadeiramente cristã, é buscar primeiro o reino de Deus. Aqui no comentário diz, desejar como coisa de primordial importância o reino de Deus e a sua justiça. E aí a gente percebe que esse tema ele é abrangente. Primeiro, buscar o reino na vida pessoal. Nossa preocupação, mais do que as vestes, o alimento, é uma preocupação em relação à santidade, em relação ao governo de Deus, ao exercício espiritual. Tanto que ele fala, e a justiça de Deus. Buscar o reino de Deus também é propagar esse reino de Deus. É um desejo que começa no nosso coração, e assim nós temos essa intenção de propagar, de anunciar, através da nossa vida, do nosso lar, casamento, família, igreja, a partir da nossa vida pessoal, vida ética, comercial, estilo de vida, tudo. Isso é levar o reino de Deus às pessoas. E sempre é bom lembrar e frisar, buscar primeiro o reino, e aí ele fala, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja,
Nós temos as promessas, né, de que Deus estará cuidando de nós, mas devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A pergunta que faz esse texto para nós é qual é a nossa ambição? Qual é a sua ambição? Qual é a nossa ambição? Então nós precisamos sempre examinar o nosso coração, para que a nossa missão seja buscar o Senhor. Hoje eu escrevi alguns textos do livro que eu tenho citado, do Amir Klink, 100 Dias sobre o Céu e o Mar. E um desses aqui quero compartilhar com os irmãos, porque ele fala sobre essa questão da preocupação. Depois que ele começou a viagem, depois de algum tempo, ele começa a se sentir mais seguro. Logo que sai, né, aquelas preocupações, as tempestades, isso e aquilo, mas depois que você está no mar já muitos dias, já semanas, ele ficou 100 dias na viagem, ele disse que começou a se sentir seguro. E olha o que ele falou aqui. A ideia me mordeu de forma definitiva quando percebi que não havia nada tão absurdo em cruzar o oceano remando, ao contrário do que eu pensava até então. Havia muitos problemas, é verdade, centenas de problemas, mas todos, sem exceção, tinham uma solução. E o único verdadeiro problema seria organizar meticulosamente todas as soluções. Primeiro parece ironia, né, quando ele diz aqui que não havia nada de tão absurdo cruzar um oceano remando, né, num barquinho pequeno. É claro que era uma loucura, mas depois que ele estava naquela travessia, ele diz, estou seguro. Eu acredito que essa percepção a gente tem da vida, ou de um problema que nós enfrentamos. Um problema que já ficou para trás. Você olha e fala, parecia mais difícil do que foi, ou do que é. E aqui ele coloca, ele não achava que era fácil, porque não tinha dificuldades ou problemas. Mas quando ele percebeu que os problemas, todos, sem exceção, tinham uma solução. Como dizer que um cadeado tem uma chave, né? Um problema tem a solução. E aí eu escrevi o seguinte, em nossa caminhada podemos olhar para os problemas e lamentar a existência deles ou concentrar-nos nas soluções e vencer. Fato é, podemos vencer cada problema, cada problema tem uma solução apropriada. E é certo que Deus nos ajudará a organizar as soluções. Na sequência aqui do livro, ele começa a falar sobre a organização que ele teve que desenvolver melhor na viagem dele lá. Então, cada questão tinha um jeito de tratar, né? Um exemplo lá da viagem, ele não poderia dormir muitas horas. Você imagina, você está no barco a remo, você fica dormindo 8 horas, a hora que você vê, você já voltou tudo de trás. Então ele podia dormir algum tempo e logo ele marcava no relógio, lá não lembro se era 3 horas, alguma coisa assim, e voltava a trabalhar ali para que ele não voltasse, ou que ele não desviasse do rumo. Então, as soluções, as dificuldades, né, têm soluções, e Deus nos dará a condição de enfrentar. E com certeza, irmãos, muitos dos nossos medos, das dificuldades que nós enfrentamos, nós poderemos ver que, com cuidado, né, vamos conseguir lidar com cada uma dessas. Que eu ainda coloquei, é importante lembrar que o tamanho do sofrimento diante dos problemas será proporcional à forma que lidamos com eles. Então, se você tem uma dificuldade, como você lida com ela?
maior será o seu problema se você não lidar bem com ele. Se uma lâmpada queima na sua casa e você não troca, você está lidando mal com o seu problema, você vai ficar no escuro. Mas talvez uma solução prática é trocar a lâmpada. Geralmente na nossa casa a gente tira de um lugar para pôr no outro, né? Não, mas dá um jeito ali. Aquela arinha não precisa de lâmpada não, vou levar para a sala. E resolve aquele problema. Agora, quando nós pegamos qualquer problema e começamos a criar mais problema em cima dele, né, que é muito comum, quando nós aumentamos os problemas e discutimos coisas que não são necessárias no lugar de resolver os problemas. No lugar de ir pelo caminho mais rápido ou a decisão mais óbvia, temos que lançar sobre Deus as nossas ansiedades, entregar os nossos problemas ao Senhor e Ele ajudará. Não devemos esquecer de atentar para o que Ele nos fala, principalmente não esquecer de seguir os seus caminhos. Deus não deixa fracassar aquele que busca lhe obedecer. Temos aqui um salmo, Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, irmãos, que nós possamos fazer aquela pergunta que eu disse há pouco. Qual é a sua ambição? E que a nossa ambição seja santificada, que a nossa vida seja realmente disposta nas mãos do Senhor. E que realmente, no lugar da ansiedade, nós estejamos aqui seguindo a receita da Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai estar ansioso se você não buscar o Senhor em primeiro lugar. No Senhor nós vamos descansar. Nós vamos com certeza encontrar, o refúgio, a paz. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar mais um hino e encerramos assim. Pai querido, agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos em Tua casa. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor Deus tem cuidado de nós. O Senhor Deus cuida de todas as coisas e que nós possamos estar realmente demonstrando dia a dia que o nosso objetivo, que a nossa maior busca, Senhor, é fazer a Tua vontade e não a nossa. E que assim, ó Deus, possamos lidar com as dificuldades, com os problemas, sabendo que o Senhor Deus cuida de nós. Tire toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a tristeza e coloque em nós, ó Deus, a sabedoria de depender mais do Senhor. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.